diretamente do Rio de Janeiro, Daniel Domingues. Bom, gente, boa tarde. Eu vou apresentar aqui para vocês o Mapa Musical RJ e o Elos RJ, que é um programa que eu estou lançando ali pela Secretaria de Cultura do Estado. Mas antes de chegar no mapa, eu vou só fazer um contexto histórico do momento que a gente vive e por que é importante um aplicativo como o Mapa Musical RJ, onde você basicamente encontra equipamentos culturais diversos do mercado da música. Você encontra festivais, cursos de música, casas de shows, com geolocalização, com indicação geográfica em cima de uma base de dados do Google Maps. Mas por que chegar num site como o Mapa Musical RJ? Falar brevemente do mercado da música. Por que começa com essa imagem da charrete e do barco à vela? Pelo menos enquanto o Estado do Rio, como muita gente ainda encara o mercado da música lá. Não sei aqui no Distrito Federal, mas no Distrito... Oi, fala. Não, que isso, claro. Eu vi a passagem do som até que eu achei que era lá e começou aqui, eu fiquei lá vendo, eu falei, vai demorar aqui, tá maravilhoso, tá ótimo. Não, beleza, imagina. Mas por que começar com essa imagem? É como o Estado do Rio encara o mercado da música. Por quê? Assim como na época em que o meio de transporte era a charrete e era o barco à vela, quem construía o mastro do navio ou quem cuidava dos cavalos e fazia essa estrutura da charrete eram os milionários na época, eram as grandes gravadoras na época, eram as pessoas que jantavam com os reis. No caso do barco à vela, o engenheiro que construiu o mastro, ele era o mais importante, porque podia quebrar tudo no barco, menos o mastro, senão você não fazia América e Europa, não tinha a menor condição de fazer isso. E o que acontece? Surge o motor. O que acontece com essa pessoa? O que acontece com quem cria cavalo, com quem faz charrete, também no que surge o automóvel? Acontece a mesma coisa que tem acontecido agora com o mercado da música. Só que no mercado da música, isso se chama a transição digital. Como é que é feita essa transição digital? Vamos entrar aí na apresentação. A gente tem um mercado... pode abrir os 4 slides. E parou. A gente tem um mercado ainda que bombou muito nos anos 80, onde você tinha uma venda absurda de LPs. Em 1983 surge a última mídia física, que é o CD, ele representava 0,5% só do mercado. No que as gravadoras veem que o CD é muito mais barato do que o LP, começam a convencer todo mundo a produzir CD e a vender CD. Em 1993, o CD já pula de 0,5% para 46% desse mercado. E em 2003, ele chega ao absurdo de 95,5% do mercado em 2003 era a venda do CD. Mas o que acontece em 2001? O que acontece 2 anos antes? Acontece o que aconteceu com quem construía o mastro do navio. A meio de comunicação deixa de ser TV e rádio. Meio de comunicação, TV e rádio são poucos falando com muitos. Você investe 100 mil em 10 artistas, um vai trazer 1 milhão de volta, porque são poucos que conseguem estar nesse espaço da televisão e nesse espaço do rádio. No que vem a TV a cabo, isso começa a diluir, vem a internet, isso explode, e vem um fator principal, o download peer-to-peer, onde você baixa a música de quem está conectado, e quem está conectado baixa as suas músicas, e as gravadoras não entendem isso como uma nova forma de ouvir música, tentam bater, tentam prender o criador do Napster, tentam proibir esse tipo de comercialização da música, ao invés de tentar aderir a isso, ao invés de tentar comprar. O que acontece é que 10 anos depois, isso cai de 95,5% para 30%. Isso só em 10 anos. Em 10 anos, por não ter entendido o digital como uma nova forma de se trabalhar com música, como ter entendido o digital como uma modinha, não se adaptaram a esse momento digital e tiveram uma queda drástica aí de vendas. O que isso vai implicar? Aqui em 2013, isso aqui é um dado internacional, tá? Ainda aparece muito venda de download de single e download de álbum, coisa que no Brasil não aconteceu muito. No Brasil, a gente tem uma internet muito ruim, uma cultura de comprar online que ainda cresce muito pouco. E isso vai representar o que no Brasil? Vai representar praticamente uma inexistência de venda de download. O artista colocava o download dele de graça, monetizava o entorno, fazia público, ia fazer mais show, fazia mais vídeo, tem dinheiro de direito autoral no que o vídeo está passando aí pelas Globos do interior, enfim. Havia outras formas de trabalhar, porque no Brasil não aconteceu a venda do download. O que tem caminhado para acontecer no Brasil são os sites de streaming. Os sites de streaming têm se colocado como a forma de se ouvir música pelos próximos anos. Mas tem um problema muito grande com os sites de streaming. Entra aí no próximo. Tá, aqui é uma matéria falando como cresce no Brasil, né? O Spotify, 75 milhões de usuários no mundo inteiro, tem 15 milhões de assinantes. Mas qual o problema que esses sites enfrentam? Pula para falar do Bruno logo.
Qual o problema que eles enfrentam? Entra. O problema é o seguinte, no que você tem um agente cultural, que ele tem 95,5% do mercado, em 10 anos ele cai para 30%, você tem um agente cultural que era muito poderoso e começa a perder tudo. Como é que foi a negociação com esse site de streaming? Fizeram um tipo de negociação que esses sites precisam pagar royalties todo mês, independente se está com assinantes ou se não está com assinantes. O que isso tem ocasionado? O Deezer, aqui você está vendo a fala do Bruno Vieira, o Deezer faliu no final do ano passado. O Deezer foi vendido. Ardio, desculpa. Bruno Vieira está escrito Ardio. O Ardio faliu. O Spotify vive no negativo. O Spotify tem 15 milhões de assinantes e não colocam uma propaganda na televisão, porque não tem condição de fazer isso, por conta de um acordo feito de royalties com as gravadoras. Isso dá um cenário que, para se vender música, você precisa ainda que esse site de streaming possua um número absurdamente elevado de assinantes. Se você for conversar com o Spotify, eles falam, preciso de no mínimo 100 milhões de assinantes, 150 milhões de assinantes. O que tem que ser a nova TV aberta, mas aí já é mais um problema. Você volta a pensar a internet quanto mercado de massa. Só que a internet não é mercado de massa. Internet é mercado de nicho. Alguém comentou aqui, e a banda mais bonita da cidade? Está fazendo show, está lotando casas. Teatro Mágico, fazendo show, lotando casas. São artistas que estão ali no intervalo do Fantástico? Não, porque não é mais um meio de comunicação, um mercado de massa, que o único meio de você atingir o seu público. Agora, até, na minha opinião, muito mais interessante, em termos artísticos, de você se comunicar com o seu público. Você pode falar o que você bem entender. E pelas redes sociais, pela internet, você consegue, pelo menos, levar a mensagem. Se vai vender essa música, você vai ver outras formas de conseguir monetizar essa música. Tá? E aí, bom, os sites de streaming estão falindo aí todo mundo. E por que começar com essa apresentação toda? Porque mesmo na época que as gravadoras eram super bombadas, o artista, ele sobrevivia como? Circulando, fazendo shows, com direito autoral, porque a venda do CD gerava uma receita ínfima para ele. Ficava com 5%, 10%, era um percentual muito pequeno. Fora o Roberto Carlos, era um percentual muito pequeno que o artista recebia. Então, a gravadora te posicionava e o artista ia aproveitando esse posicionamento para fechar show, para colocar música em rádio, para ganhar dinheiro com o direito autoral. Hoje a gente vive esse momento em que foi muito falado aqui, do músico barra produtor executivo, barra produtor musical, barra hold, barra técnico de som, barra professor de música dele mesmo, que não tem dinheiro para pagar um professor para ele, barra assessor de imprensa, barra assessor digital. Então, nesse momento, no que gente, isso antes de entrar na Secretaria de Cultura, começa a entrar pelo interior do Estado para entender qual é a possibilidade de circulação de shows e quais a necessidade desses agentes culturais no interior, os agentes culturais não faziam ideia de onde estavam os equipamentos culturais. Não sabiam onde estavam as casas de shows, não sabiam onde estavam os festivais, não sabiam quem fazia esses festivais, não sabia nem onde que estavam os estúdios de ensaio de gravação. Então, em cima dessa necessidade, a gente pensou, precisa investir o mínimo em estrutura. Precisa ver, e para investir em estrutura, precisa saber quais são esses equipamentos culturais. Vamos identificar quem são eles, vamos fazer com que as pessoas consigam identificá-los com facilidade, para aí começar a articular por si próprio algum tipo de circulação, começar a fechar show com essas casas, entendendo que circulação de show, que na verdade viver de música hoje é circular show. Você não pode tocar apenas na sua cidade. Isso no estado do Rio, poucas pessoas entenderam. Todo mundo quer tocar na sua própria cidade e não se arrisca a tocar nem em outros bairros, enquanto mais em outras cidades, muitas vezes por desconhecimento. Vamos entrar ali no mapa. E com isso veio o mapa musical RJ. Qual é a ideia aqui do mapa? Aqui está a primeira imagem dele, você clica ali em cima para entrar na base das Google Maps. Vamos descendo aí. A primeira coisa que ele pede já é participe. Ajude o mapa musical RJ a ficar mais completo e cada vez mais forte. Por quê? Não tem algum equipamento cultural mapeado que você conheça, ou você está montando um seu, você pode simplesmente chegar lá e se auto-mapear, embora haja inicialmente um filtro só para checar se é verdade ou não a informação que você forneceu. Tá? O aplicativo sai agora no primeiro semestre pela Apple. Vamos lá para a imagem. Também feito pela lei de incentivo, enfim, passou ali a logomarca ali da Claro, mas aqui está a interface do mapa, que ele tem tanto a interface do Google Earth quanto do Google Maps, e ali são os pontos, os filtros que são mapeados. Festivais e festas populares, estúdios de ensaio de gravação, casas de show, cursos de música, coletivos culturais e produtoras, que no final das contas é quem movimenta ali mais o interior, secretarias municipais de cultura,
e sonorização de instrumentos musicais. Eu vou mostrar o retrato completo do estado do Rio. Aqui é só para ver a interface, tá? O lançamento tinha sido no Teatro SESI, você procura Teatro SESI, entre aspas, ele vai te mostrar, em cima, por geolocalização, que você clica ali em cima na bolinha, ele te mostra o que tem perto, né? Mas procurando o Teatro SESI, ele vai encontrar se você estiver com a tela focada aqui na área do centro, porque você precisa apertar o menos para dar um zoom out para ele ir indicando os outros pontos. E o que ele vai te indicar? Vai te dar um breve release, você tem que clicar ali que não está aparecendo tudo, mas vai aparecer nos próximos slides, e vai te dar telefone, e-mail, o site e o endereço correto sobre essa base de dados do Google Maps, ou seja, você ainda consegue ver o que tem de restaurante, o que tem de hotel próximo. Tá? Vamos para o próximo. Aqui o Teatro SESI como Google Earth e aqui o Teatro SESI enquanto Google Maps. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Aqui já a localização. Por que já a localização? Para te mostrar o que tem perto de você. Você começar tateando perto. Uma realidade muito grande do Rio é você toca na capital e você se taca para tocar em São Paulo. E você pega uma catapulta para ir parar em Minas Gerais. Você não passa por umas centenas de cidades que tem ali. Não é centenas, são 92. Mas você não passa por essas cidades, você acaba ignorando elas de certa forma, o que acaba meio que inviabilizando qualquer tipo de circulação. Você teria que fazer shows semanalmente na sua cidade para fazer caixa, para você se tacar em São Paulo, conseguir fechar um Sesc ou fazer alguma outra cidade, para depois você voltar e, com sorte, conseguir pagar só os custos. Tá? Mas aqui, beleza, eu coloquei ali em cima na bolinha já a localização, eu quis procurar coletivos culturais e produtoras. Ele vai indicar o que tem perto. Ali perto tinha a Ed Produções, Hey Joe e Movimento Arte Jovem Brasileira. Se eu quiser ver mais, eu tenho que clicar no menos, que ele vai dando um zoom out e vai te indicando ali quais são esses pontos mapeados aí próximo a você. Aqui, para ter uma noção, assim, eu vou procurar um curso de música. Escola Vila Lobos são 4 espalhadas pelo estado. Boa parte das pessoas pensa que é só na capital, mas tem outras 3 espalhadas pelo estado. E aqui a informação como ela vem. Vem ali o e-mail, o site ou o Facebook, quando for mapeado que o Facebook é mais utilizado que o site. Tá? Na hora que passou rápido ali da lei de incentivo, como é que isso aqui foi feito? Lei de incentivo com a Claro e tem edital da FAPERJ também para pesquisadores da UF fazerem essa pesquisa durante um ano. Tá? Mas a nossa ação de interiorização e festivais e eventos que a Ponte Plural fazia no interior do estado. Tá? E ali o endereço correto, porque aqui ainda não mostra, mas você pode clicar ali, dependendo de onde você estiver, e exatamente com a base de dados do Google Maps ele vai te indicar como é que você chega. Tá? Aqui que eu simplesmente cliquei ali na Escola de Música Vila Lobos e mostra aqui a fanpage deles. E agora aqui é o mapa do Rio. Como é que é esse mapa do Rio de Janeiro? Vamos entrar ali no mapa geral. Acabou que não entrou direto no mapa geral. Aqui entrou no festivais e festas populares. Não, beleza, beleza. Depois o mapa geral no final. Festivais e festas populares tem 228 pontos mapeados. Se você for olhar, tem no estado inteiro festival e festa popular. Boa parte deles são eventos de motoclube. Uma infinidade de eventos de motoclube no interior. E são os nossos eventos sertanejos. O sertanejo não existe no Rio de Janeiro, mas existe o motoclube, que é similar ali em estrutura. Tá? E as festas de aniversário da cidade, que é quando as prefeituras fazem licitação de 800 mil para fazer um show da Cláudia Leite ou um show da Paula Fernandes e não ter artista nenhum local se apresentando. Tá? Vamos ver o outro lado aqui. Aqui são as casas de show. Entenda como casa de show, local que permite a apresentação de música autoral. Tá? Não são 339 circos voadores. Tá? 339 locais que você pode se apresentar no estado. Se for ver, tem local onde você pode se apresentar no estado inteiro. É uma grande estrutura? Não. A realidade do interior continua sendo de voz e violão em bar. E, eventualmente, alguns eventos pontuais que são os coletivos que fazem em clubes. Tá? Mas a realidade do estado é voz e violão nos bares. Mas são 339 pontos mapeados aí. Não, bares não, diversos. Assim, tem casa de show, tem locais como clubes que têm apresentações, mas também tem os bares e os restaurantes. Aqui, equipe de sonorização de instrumentos musicais. Você pode fazer um show em campus e dar uma pane no Fender Twin Reverb, você faz o quê? Tem uma indicação aqui com um telefone celular dessas empresas. Então, se tiver algum problema, você vê ali o que tem mais próximo, liga, e essa pessoa já pode te atender.
assim como lojas de instrumentos musicais. Aqui são coletivos culturais e produtoras, tem 48 pontos mapeados, boa parte na região metropolitana, alguns poucos mais ali para o noroeste fluminense, mas tem uma concentração maior na região metropolitana, mas é quem mais movimenta para as outras cidades onde tiver coletivo cultural e produtora, são as pessoas que estão mais articuladas em movimentar a música autoral local. Aqui são os cursos de música, você tem 94, e é bem espalhado pelo estado, ou seja, tem uma procura por música no que você vê a quantidade de curso que tem pelo interior. Agora, estúdio de ensaio de gravação são 123 e é 90% na região metropolitana, que é a região que concentra quase que toda a verba do estado. Por que o estado ficou dessa forma, que você tem uma concentração tão grande de estúdio de ensaio e gravação, que no final das contas é quem realmente vai viver disso, na região metropolitana? Porque sempre houve investimento de verba do estado, que era dividido em 80% para a capital, 20% para outros 91 municípios. Aí você tem uma disparidade absurda da capital do Rio de Janeiro para todos os outros municípios do interior. Para quem não conhece o estado do Rio, não pense que o estado do Rio é o estado de São Paulo. Não tem absolutamente nada a ver. Você tem uma capital muito forte e 91 municípios com pouquíssimo investimento. Isso você vê mais claramente aqui. Estúdio de ensaio e de gravação indica quem quer se profissionalizar e aí é massacrado na região metropolitana. Aqui são as secretarias municipais de cultura. Você tem ali 86, na verdade 85, tem a Secretaria do Estado também. Ou seja, você tem aí uns 5 municípios que nem tem Secretaria Municipal de Cultura. Não apareceu, foi o geral. O geral mostra que são 1.044 pontos mapeados. Tá? É só isso. E o que vem alimentar esses pontos mapeados? Não, pode deixar aí. É o Nós de Rede, que é um projeto que é uma incubadora de redes que ela visa fomentar e capacitar no interior essas redes, esses coletivos que estão ali sozinhos se matando para tentar viabilizar a arte ali no município deles. Tá? Isso é o trabalho do Mapa Musical RJ. Pela Secretaria, está lançando ali o Elos RJ. Qual é a ideia do Elos RJ? A gente, como eu já mencionei aqui, teve esse investimento imenso no capital, pouco nos outros 91 municípios. A gente ainda tem uma política de edital no Brasil muito focada em dinheiro direto para artista, não tanto investir na estrutura. Você não tem muito investimento em estrutura. Mas se eu for conversar com a Associação de Casas de Shows da Europa para entender como é que eles funcionam, porque é dos poucos lugares onde você realmente circula e consegue pagar as contas, eles são ONGs que podem vender bebida alcoólica e possuem isenção fiscal para que tenha uma apresentação musical ali. Essa estrutura a gente não tem no Brasil. Uma ONG não pode vender bebida alcoólica. O circo voador precisa terceirizar o bar. E não há uma isenção fiscal para que você coloque uma apresentação musical. Logo, você vai sempre perder para a música mecânica. O Barata estava citando aqui, se ele colocar um DJ, ele vai ter um faturamento 10 vezes maior. Isso é um fato. Ele vai ter um faturamento 10 vezes maior. Mas se por algum acaso ele tivesse algum tipo de isenção fiscal para colocar um artista local, para poder reformar aquele ambiente, para ter melhor acústica, que é um problema sério também do país. Tá? Então, qual é a ideia do projeto? Inicialmente, o Elos RJ ele faz um mapeamento de mais de 40 tipos de agentes culturais do Estado para entender quem são, qual o problema e o que fazem. Tá? Entenda-se, músico, banda, produtor musical, executivo, agente de estrada, empresário, técnico de som, técnico de luz, hold, pesquisador, gestor de casa de show, gestor de bar com apresentação musical, gestor de estúdio, gestor de rádio. Enquanto o Mapa Musical RJ foca nas PJs, pessoa jurídica e o endereço, o Elos RJ vai focar no PF, na pessoa física. Quem são essas pessoas? E esse mapeamento, ele tem um questionário onde as pessoas vão indicar quais são as suas principais dificuldades. Para, em cima disso, pensar tanto capacitação, quanto elaboração de políticas públicas, que acaba sendo aí a fase 2 do programa. Para chegar numa fase 3, onde eles simplesmente se conhecem pelo sistema. O sistema é aberto. Então, se vai tocar em Campos, precisa de um baixista, ou vai tocar em Tanguá, precisa de um assessor de imprensa, ou tocar em São Gonçalo, precisa de alguém para fazer uma foto, porque também é mapeado, fotógrafo, designer, videomaker, é a cadeia inteira que é mapeada. E a questão da política pública é justamente para pensar como é que a gente consegue melhorar a questão estrutural. Hoje, com a crise, você tem as casas de shows não estão praticamente mais recebendo artistas. Os artistas estão indo tocar na rua. A gente tem uma lei de artista de rua. Só que a lei do artista de rua, ela não
permite que você possa vender produtos. O produto ele tem que ser vendido como contribuição espontânea. E o que, como já citaram aqui anteriormente, não se vende mais o CD, mas se vende bastante em banquinha. No Rio de Janeiro, então, ninguém quer pagar ingresso, mas se gasta bastante com banquinha, com produtos. Costumo dizer que a combinação álcool e máquina de cartão é ótima, e máquina de cartão está cada dia mais barata. Mas o produto acaba sendo hoje uma das principais fontes de receita. Pela lei do artista de rua, ele só pode vender sobre contribuição espontânea. Ou seja, se você está vendendo a capa de celular com uma letra da música sua, e alguém chegar e falar, eu quero pagar 5, você fala, pô, mas custou 20 só para fazer. Pela lei, teria que vender por R$5. Só um exemplo aqui de como que você pode pensar uma política pública para investir em estrutura e não propriamente apenas pensar em dar um dinheiro para fazer um evento, faz o evento, mas depois não vai ter uma estrutura para que você consiga caminhar com os próprios pés. Então, todos os projetos juntos, de certa forma, que eles fazem identificação de problemas, conexão entre eles, uma capacitação para mostrar quais são as novas formas, aí, as dezenas de novas formas de se viver de música, desde a questão digital, com as redes sociais, com o crowdfunding, entendendo as políticas públicas, entendendo a lei de incentivo, que hoje é o principal foco do Brasil, já que está todo mundo quebrado, inclusive as empresas, porque a empresa que está tributada no lucro real está pagando imposto alto todo mês e está vislumbrando a lei de incentivo como uma nova forma de trabalho. Só que aquele artista que está ali no interior, ele nem sabe que isso existe. Né? Então, a gente também foca em levar essa informação para quem está ali, fazer um mapeamento também das empresas para que haja mais rodadas e mais possibilidades ali para eles. Tá? Basicamente é isso. O Mapa Musical RJ é liberado para todo mundo. O Elos RJ é focado para o estado do Rio. Tá? Quem for do estado do Rio que pode se mapear, vai ganhar lá capacitação, elaboração de políticas públicas, e depois tem lá o sisteminha, assim, guardar as devidas proporções, meio que o LinkedIn ali de quem trabalha efetivamente com música para encontrar onde estão essas pessoas e também, de certa forma, indica quem está mais próximo, que vai indicar município e bairro. O Mapa Musical RJ te indica o endereço certo. Você não vai indicar o endereço certo das pessoas, da pessoa física, não tinha a menor condição de fazer isso. Tá? Mas, brevemente, é esse o projeto, que ainda tem mais gente para falar depois. Queria abrir aí para perguntas, eventuais dúvidas, colocações. Bom, tem fio, não vai chegar aí. Tá de boa. Eu venho falando nos eventos lá no Rio, né, que um dos problemas, eu não sei se vocês podem ajudar de alguma forma, venho sempre falando isso, que um dos problemas da gente lá é os produtores não conversarem entre si. Então, cada um quer fazer o seu evento, muitos eventos iguais acontecendo nos mesmos dias, e acaba, por exemplo, no Rio, a gente sabe que só tem um evento no Rio que enche, né? Imperator, Novo Rock. Em termos de rock, né? É o único evento que dá um bom público, que eu saiba hoje, é do Imperator, porque tem uma mídia, porque está na Rádio Cidade e tal. E nós, pequenos produtores, a gente fica... Né? Como é que a gente vai chegar num público desse, do que o Imperator consegue, se a gente não consegue colocar um anúncio na Rádio Cidade, não consegue, né? Então, assim, eu venho falando, então, acho que talvez uma forma é a gente se unir mais, né? Começar a conversar, os produtores conversarem, para que a gente não haja um conflito de interesses nem de eventos, né? Para que a gente possa não dividir tanto o público, né? Porque cada vez mais a gente vê eventos com pouquíssimo público e produtor, assim, não só os produtores, mas as bandas também, a gente tem todo um trabalho, né, de semanas, de meses, de produção, disso, aquilo, e não tem um retorno. E isso é muito triste, porque lá no Rio, realmente, a gente está vendo vários eventos, aí abre a arena, tem as lonas, mas o que a gente mais vê é um número de público muito baixo. Né? Não sei se essa é só uma ideia para vocês estarem pensando também, para ajudar, porque não é só o autoral, não. Até para cover mesmo está bem difícil. Né? Bom, em cima do que você falou, assim, tem o projeto ele mapeia todo tipo de gestor também. E a gente foca muito, não tem o nome Elos à toa, foca em fortalecer gêneros. Tá? Você precisa ter um cadastro de 94 tipos de gêneros musicais, mais a categoria outro, caso algum não tenha sido mapeado, e você ainda pode marcar mais de um. Fazendo um mapeamento de gêneros, você consegue pensar ações coletivas. E como é que é pensar ações coletivas? Pensando pela questão da lei de incentivo, você vai conversar com uma empresa,
só com o seu projeto sozinho, você não é absolutamente nada. Mas você somando o portfólio, chegando no atacado, num evento que tem uma capilaridade, você já consegue uma conversa com uma Vivo, com uma Claro, com uma empresa com perfil que possa patrocinar a música. Isso o projeto pega também. É uma questão que é mais pela capacitação, pelo entendimento que realmente não faz o menor sentido você querer fazer um evento muito parecido, num lugar muito próximo, que você vai acabar aí dividindo o público. A questão do Imperato, o Imperato é um espaço público extraordinário, mas tem 8 milhões por ano. Então, é uma realidade pública de outros lugares que não tem nada parecido com isso. Tá? Eu acho ótimo, né? Não, Nem é ótimo essa... que tem. É Fico ótimo feliz que que a gente tem o O que a Imperato. gente tem que pensar é que só forma... porque o Imperato não vai absorver, né, o número de artistas Não, que a não gente vai, tem. não vai. Então, Não fica vai. Você complicado. precisa ter ali no seu próprio bairro, ser absorvido ali. Pelo menos para ali você começar a fazer um caixa. E isso pode implicar em reforma de acústica nesse espaço, seja por incentivo, seja pela lei de incentivo ou por isenção, enfim. Que é de extrema importância você ter um investimento de som, porque o Imperato de Bomba que ele tem o melhor som da cidade hoje. Ele tem um som extraordinário, porque o Rio de Janeiro, em geral, é uma porcaria de som. São poucos lugares que têm uma qualidade boa de som. Tá? Mas concordo contigo, esse é o evento que bomba porque ele tem essa estrutura toda que possa viabilizar isso. A questão é como é que a gente consegue estruturar mais Imperators sem que haja esse investimento tão grande financeiro em todos esses espaços que acabaria ficando Eu acho insustentável. que se a gente conseguir fazer essa união, né, de projetos e de produtores e tal, eu acho que só isso já vai começar a dar Sim, um frescor, isso né? o Porque programa... a gente não se conflitar muito, porque agora mesmo, tem umas 2 semanas, a gente fez um evento em Caxias, que eu estou apoiando, que é de outro coletivo, né? Que a gente do coletivamente está apoiando o coletivo rock, que só a gente, eu estou vendo fazer isso, mas um ajuda o outro, né, para poder... E tinham outros eventos acontecendo, então, assim, não que... Mas eventos iguais, né? Em locais diferentes, mas eu acho que se a gente conversar, a gente consegue melhorar para todo mundo, né? Porque não é só o rock. Eu sempre falo que o problema não é só para o rock, não, que as pessoas falam que o rock acabou. O problema está para a música independente em si, é bem complicado mesmo. Posso me pronunciar um Por pouquinho? favor. Marinilda Bertoletti Puledo, Totem Musicais Midem. Então, a gente já se associou à Secretaria para ações lá de internacionalização da música do Rio, com um projeto, uma associação com a BMI, o SEBRAE de lá. Mas eu não conhecia esses projetos, estou achando maravilhoso, porque a gente Eles são bem recentes. muito legal. A gente fazia o mapeamento do Brasil com o guia da música.org, né, que é o mapeamento que a gente fazia desde 2003. Então, é muito bom para a gente ver esse tipo de projeto, porque o que a gente tinha pensado hoje, no novo formato do guia, era fazer parcerias com cada estado, porque para poder fazer um mapeamento mais vivo, né, que muda demais. Mas essa fórmula é muito bacana, a gente vai depois voltar a conversar com vocês e tudo. Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que se todo o estado tivesse essa iniciativa, depois com a BMI, com as associações de classe, BMA, a gente poderia fazer um link de todas as iniciativas estaduais, daria um mapeamento incrível do Brasil. Sim, com certeza. Né? E é essencial no momento que você está, onde mudou completamente o mercado, como foi sim, mostrado aqui. A coisa agora tem outros elos, né? Uhum. Beleza, obrigada. Maravilha. Tem uma pergunta ali? Você fala. Oi. Eu sou Bia Góes, cantora, e nós sempre dividimos o pensamento de que, quando as pessoas se aglomeram em coletivos ou em organizações, elas acabam fazendo pelo bem coletivo, mas é o bem coletivo delas, de certa maneira. São iniciativas terceirizadas ou de pessoas físicas mesmo, que vão se organizar. Então, tem a casa de não sei quem que se junta com outra casa. E São Paulo tem muito isso. Pequenos espaços culturais que se juntam e debatem com frequência sobre seus públicos, enfim. Porém, isso, de certa maneira, além de ser terceirizado, só engloba essas pessoas. Não é uma iniciativa que faça uma pressão pública. E você comentou sobre essa pressão pública. Eu gostaria de saber sobre... Em relação também, eu não vejo, por exemplo, cultura distante da educação. Como você interage com a educação, e aí vai com a sua fala também, contempla a sua fala, porque eu acho que quando falo de formação de público, de pouco público, talvez esteja, eu não vi ninguém falar aqui da formação de público da educação, né?
Na escola, não só na escola, mas na periferia, eu acho que, na verdade, essa é a grande militância cultural. De a gente, como artista, tem esse poder, né? De realmente transformar. Talvez isso seja em longo prazo. Formação de público e fazem projetos anuais que muitos arte-educadores ganham, só que esses arte-educadores são artistas, que então não estão, de repente, nessas casas de show, mas estão cuidando, mais uma vez, terceirizadamente, de formar público, e isso gerações de pessoas. Toda subprefeitura, prefeitura tem projeto nesse sentido, ou assim, muitas têm. Então, acho que era uma questão da pressão, claro que eu estou ainda aguardando sua resposta, mas, ao meu ver, é uma pressão que mapeie também essas iniciativas para que não fiquem em vão. Porque eu já trabalhei em campo de futebol, dando aula, pelo governo, já trabalhei numa escola pública em Santana, num projeto riquíssimo, não sei aonde, que não se comunicam, e são pessoas que, por exemplo, se estão nessa rede, vão frequentar esses espaços e não esperam que a periferia chegue ao centro. A periferia é o seu centro. O interior do Rio de Janeiro é o seu centro, porque é uma cidade grande, com uma verba diferente, a distribuição da renda na cultura é diferente em São Paulo, no Rio, em Brasília, em outros locais, porém, se a gente conscientiza em massa e cada um aplica em comum, o sentido de que o interior é o seu próprio centro, ele se utiliza melhor dessa rede, ele se alimenta melhor, ele mostra quem é o artista, esse artista ele gere o seu próprio ponto de cultura, esse ponto de cultura faz um intercâmbio, aí sim, nacional, de bairro, com outros pontos de cultura, e aí a gente está falando de política pública. Sim, respondendo a primeira das 18 perguntas. A questão da elaboração da política pública é o seguinte: no que você faz um mapeamento de mais de 40 tipos de agentes culturais, você está pensando política pública em cima de estatística. Geralmente se pensa política pública em cima de senso comum, em cima de achismo. E aí você tem uma série de projetos que não dão absolutamente nada. A questão da política pública você identificou ali, dentro dessa série de artistas, de agentes culturais, quais são as maiores dificuldades, quanto que está movimentando financeiramente, quanto que cobra pelo cachê, para você ter depois um indicativo de, olha, a gente precisa fazer. Esse aqui é um ponto central para a gente poder fomentar aqui, que consegue depois fomentar outros agentes. A questão do ensino, tem a categoria ensino no Elo. Você pode se cadastrar enquanto professor de música, enquanto oficineiro, enquanto professor até do mercado musical, e ali mostrar as dificuldades. A questão do ensino, muito atrelado à lei do governo federal, que já existe de música nas escolas, que ainda não é executada, mas que já há grupos de trabalho ali na Secretaria de Estado de Cultura, para ver como que a gente consegue viabilizar essa questão da música nas escolas, que ela só não é viabilizada por não ter verba para edital. Como que as pessoas estão se adaptando? Pega o professor de geografia, você toca uma gaita? E geralmente acontece assim, você não tem um verba para edital para fazer realmente um professor qualificado para dar aula de música. E como acaba sendo aí, dando jeitinho, aí você vê muitas vezes um professor levando um violão desse tamanho para uma criança dessa, que a criança vai ficar desestimulada, vai falar, isso é horrível, isso não é para mim, e vai desistir, vai acabar desistindo da música. Tá? Com relação a... Tinha uma outra pergunta aí no meio, que agora não lembro mais. Era essa questão da política pública, que é isso, que é uma identificação de necessidades. Aí citei a questão da lei do artista de rua, citei a possível questão de isenção para casa fazer uma reforma na acústica ou para colocar um artista autoral para se apresentar. Uma outra possível política pública, lembrei, estavam os cursos pelo interior, chamava Músico Plural, tá? A ideia era mais ou menos parecida, pegar dificuldades dali, jogar no projetor e pensar coletivamente soluções para elas. Essas soluções seriam projetos, a gente ensinava a fazer o projeto. Tá? E num desses cursos tinha um rapaz de Bicas, em Minas, que a gente estava conversando sobre essa dificuldade de ter estrutura no próprio município, em locais que não tem estrutura nenhum, e eventualmente faz a licitação de 800 mil para um show da Cláudia Leite. E em Bicas eles se articularam com vereadores e fizeram uma lei que sempre que tiver algum evento com verba pública, obrigatoriamente um artista autoral precisa abrir. Por si só, já é um dos primeiras ações a se fazer nesses municípios. Chegar com os vereadores locais, vai ter show da Anitta, vai ter show da Cláudia Leite, do Vitor Léo. Beleza, um artista autoral local precisa aproveitar essa estrutura. Porque a gente
tem um problema sério de estrutura. O artista que está nesses municípios mais para o interior do Rio, ele só tem a realidade do bar. E no bar ele toca boa parte cover, e não toca a música dele. E ali online ele nem tem um conhecimento de como que ele consegue se potencializar ali online, coisa que o projeto também visa fazer. Mas só de se articular e conseguir levar essa lei para cada município, você já consegue melhorar minimamente alguns artistas ali em termos de estrutura, em termos de, enfim, fazer um vídeo, fazer um registro com uma estrutura digna que realmente no estado do Rio não tem. Tinha mais uma pergunta agora, a questão da educação, né? Você falou se tinha alguma relação com a secretaria. Do artista local, tocar com a estrutura, ok, ótimo, mas ele pode enfrentar uma grande dificuldade, por exemplo, se ele fizer uma música regional, por exemplo, que é riquíssima, mas talvez ele não se enquadre no que o artista que vai lá apresentar, que é o da grande mídia, né, e ele não vai entender aquilo, né, porque não teve a formação. Então, se vocês pensam alguma coisa assim nesse sentido, agir junto com a educação, né, cultura e educação. Entendi. Em cima, achei até que você estava perguntando, eu ia falar até que o Nós de Rede ele tinha um diálogo com a educação, mas é em cima dessa luta para a implementação de música nas escolas, que essa lei já existe, ela não é implementada realmente por falta de verba, mas já existem GTs ali na secretaria para a gente conseguir viabilizar isso, que é realmente um ponto muito importante, porque senão a música acaba sendo só do mercado de massa, é o que as pessoas acabam compreendendo. Esse artista regional ele vai ter mais dificuldade? Acaba tendo mais dificuldade. Já vi, em alguns casos, de chegar um regional ali e a casa via abaixo por ter uma identidade muito maior com quem está ali do que propriamente com aquele artista do mercado de massa. Embora quem estivesse ali só para ver a Anitta, beleza, pode se distanciar um pouco para tomar uma cerveja, mas por ele ter essa relação de identidade maior, música, antes de tudo, são pessoas se comunicando com pessoas. Você escolhe o seu gênero para atingir algum público e gerar algum tipo de identificação. Basicamente é isso. Tá? Desse alcance grande, se num projeto, não que seja a responsabilidade desse projeto, mas se num projeto que visa criar uma rede, não entrar o estímulo à cultura, não enquanto entretenimento necessariamente, mas enquanto produção artística, aí lascou, né? Não é responsabilidade, eu acho. Acho que é uma questão de responsabilidade de muitas gente, de educação, enfim. Agora, é necessário, eu acho extremamente necessário estar aí, porque é esse músico que vai, por exemplo, em todas as palestras, a gente pouco falou, a gente começou falando de memória, passou rapidinho pela memória, já saiu, já entrou no dinheiro, já entrou na internet, já entrou em coisas que são conflituosas para todo mundo, em qualquer faixa etária de produção. Agora, e a memória, o resgate, a forma como você se apropria da música? Porque temos um prêmio hoje aqui que apropria-se, por exemplo, de samba e choro. Uma música de 1800 e, sabe assim? Então, assim, existem pessoas que fazem esse som, que pesquisam esse som, que dão a vida atrás, e são gerações, e elas estão nesse mercado também. Não falando que é responsabilidade, isso óbvio, estou só fazendo uma comparação. Sim, sim. No caso do Elos, ele vai do afoxé ao zouk, passando pelo funk tamborzão. Assim, tem uma variedade de gêneros, tamanho, vendo a dificuldade deles. O mapa musical já é para quem está minimamente inserido no mercado, para ele ver os equipamentos que podem ser úteis para eles. O Elos tem mais essa pegada de entender a necessidade, e no que você vai entender a necessidade do professor de música, acaba chegando nesse ponto que você colocou. Porque se você for em Miracema, no noroeste do Rio é uma região que sobrevive de repasse do governo estadual. Eles não conseguem sobreviver sozinhos no noroeste. Mas você vai em Miracema, você vê lá o músico autoral. O que sustenta ele? É dar aula de música. Acaba que ser professor de música é algo que sustenta boa parte dos músicos do interior do Rio. Uma lei como essa, sendo corretamente aplicada, ou seja, é bom tanto para o músico ter um mercado a mais para ele e principalmente para a formação de público, porque a gente precisa investir em formação de público. Isso passa, sim, pela escola, senão ele fica único e exclusivamente com o mercado de massa. Gente, se eu não for indelicado, a gente pode aplaudir o Daniel, o Mapa Musical, a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. Obrigado. E obrigado pelo convite. Obrigado, velho.